Minha nossa torcedor do Peixão, você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores da Vila Belmiro, e eu garanto, se você ama o Santos de verdade, fica comigo até o fim, porque essa sequência de acontecimentos pode mudar completamente os rumos do nosso time. É reforço, é jogador cobiçado, é gente saindo, é permanência de ídolo e até meta de vitórias que pode deixar o clima ainda mais quente antes do próximo jogo. E eu já te adianto, a última informação é daquelas que vai fazer você correr para os comentários para dar sua opinião. Então segura firme e vamos juntos nessa. Primeiro vamos falar de uma novela que nem começou, mas já terminou. Nos últimos dias, o nome do zagueiro Diego Carlos, de 32 anos que já passou por Sevilha, Fenerbahçe e Aston Villa, começou a circular nos noticiários como possível reforço do Santos. A torcida já estava dividida, alguns achavam que poderia ser um bom nome pela experiência na Europa, outros desconfiavam pela idade e pelo histórico recente. Mas pode parar por aí porque a diretoria já bateu o martelo. Não tem absolutamente nenhum interesse no jogador. Isso mesmo. O Peixe descartou qualquer possibilidade de negociação. E por que isso importa? Porque enquanto todo mundo olhava para Diego Carlos, Alexandre Matos, nosso homem forte do futebol, já estava com conversas avançadas com outro zagueiro. E o nome desse reforço tá em sigilo total. E você sabe como é. Quando Matos faz silêncio, é porque coisa grande pode estar vindo. Quem você contrataria para essa posição? Comenta aí. A zaga é prioridade máxima para o técnico Kleber Xavier, que hoje conta com Luan Pérez, Gil, Luizão e João Basso como opções. Mas a diretoria quer mais, quer reforçar o setor e dar opções de peso para o treinador. Só que não é só de chegadas que vive essa janela. O presidente Marcelo Teixeira já deixou claro que mais saídas podem acontecer nos próximos dias. A missão é clara: enxugar o elenco, abrir espaço e se livrar de jogadores que não estão nos planos. Um exemplo disso é Vinícius Anocelo, que foi emprestado ao Ceará. Vamos aproveitar a janela da melhor forma possível, disse Teixeira durante o evento que aprovou o projeto das obras da nova Vila Belmiro. E ele ainda completou: pretendemos algumas saídas que são naturais, para acomodarmos um elenco que na maior parte, foi o mesmo que tivemos no descenso de 2023. Ou seja, a reformulação segue firme. E por falar em firmeza, a situação do técnico Kleber Xavier também passou por mudanças. Há pouco tempo, ele estava pressionado, vivendo dias tensos, mas 2 vitórias seguidas mudaram o cenário. O Santos venceu o Juventude e na sequência, virou sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão, com direito a segundo tempo memorável. A moral dele internamente cresceu, e agora a expectativa é atingir a marca de 3 vitórias seguidas, algo que ainda não aconteceu na sua passagem. O próximo desafio é contra o Vasco, neste domingo, às 16 horas, no Morumbi. E aqui entra um detalhe importante: o clube ainda mantém conversas com Jorge Sampaoli, mas essa negociação pode ser encerrada de vez se o Santos vencer o Vasco. Será que a vitória vai selar de vez a permanência de Kleber? Enquanto isso, um outro nome é assunto quente: Gabriel Brazão, o goleiro titular, que vem fazendo defesas decisivas e salvando o Santos em jogos importantes, virou alvo de cobiça. O Flamengo estaria interessado e na Europa, Chelsea, Galatasaray, Porto e Torino já manifestaram vontade de contar com ele. Mas o Santos foi rápido. Estipulou um preço mínimo de 20 milhões de euros, cerca de 128 milhões de reais, para começar qualquer conversa. E ainda tem um detalhe: o clube detém 60% dos direitos econômicos e não quer, de jeito nenhum, se desfazer dele agora. Pelo contrário, a prioridade é a renovação e até um aumento salarial para assegurar o camisa 1. Internamente, ele é visto como peça imprescindível para o restante da temporada. E sabe o que é curioso? Apesar de todo esse assédio, até agora nenhuma proposta oficial chegou à Vila Belmiro. Os empresários do goleiro também não querem transformar isso num leilão. Eles só vão apresentar algo se sentirem que o Santos realmente deseja vender. E Brazão, por sua vez, não está com pressa para sair. Ele já deixou claro que só pensa em uma transferência se for algo bom para ele e para o clube. Enquanto isso, segue defendendo tudo e mais um pouco, e cada jogo parece reforçar ainda mais o carinho da torcida e a confiança da comissão técnica. É por isso que a diretoria já discute internamente como blindá-lo para que seja um pilar do projeto esportivo do clube. Agora, voltando ao campo, essa sequência positiva do Santos reacendeu a esperança. Contra o Cruzeiro, Guilherme e Cabaleiro foram os responsáveis pelos gols da virada, e o camisa 11, que estava voltando de lesão, não escondeu a emoção. Trabalho em equipe.
Agradecer também a torcida. Viramos a chave com a vitória de hoje. É uma resiliência de todos. É um grupo, o vestiário. Passamos confiança, disse após a partida. E realmente confiança é a palavra certa. Antes da pausa para o Mundial de Clubes, a melhor sequência do Santos havia sido a vitória sobre o Fortaleza por 3-2 no Castelão, seguida pelo triunfo sobre o Flamengo por 1-0 na Vila. Depois veio uma derrota dura para o Mirassol, mas agora, com essa nova arrancada, a expectativa é diferente. Kleber Xavier sabe que o desafio contra o Vasco não vai ser fácil. Temos 3 atletas importantes no DM, vamos ver se conseguimos tê-los. É um jogo duro. Esses times que estão embaixo são grandes equipes, têm jogadores qualificados. O Vasco tem um grande treinador, o Diniz, que é um cara que respeito muito. Vive uma fase difícil, assim como a gente também. Será um jogo duro. Temos 5 dias de trabalho para esse jogo, mas vamos procurar fazer o nosso melhor e buscar uma vitória em casa, declarou. É o tipo de jogo que pode definir o rumo do time na tabela. E quem sabe abrir caminho para uma arrancada ainda maior. E é aqui que tudo se conecta, torcedor. Temos um Santos que está se mexendo no mercado, descartando nomes que não fazem sentido, mas com negociações avançadas por reforços estratégicos. Um presidente que está determinado a enxugar o elenco e mudar a cara do grupo. Um técnico que saiu da pressão para um momento de confiança e que pode cravar uma sequência histórica neste fim de semana. E um goleiro que virou joia rara, cobiçado por gigantes, mas que o clube faz de tudo para manter. É como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo, dentro e fora de campo, e qualquer passo errado ou certo agora pode refletir lá na frente, quando a gente olhar para a tabela e para o futuro do Santos. Agora eu quero saber de você, torcedor. O que acha dessa postura da diretoria em relação a Diego Carlos e esse mistério sobre o novo zagueiro? E sobre o Brasão, você venderia por 20 milhões de euros ou seguraria a qualquer custo? E mais, você acha que o Kleber Xavier merece continuar, mesmo com a sombra de Sampaoli? Quero ver a sua opinião nos comentários. Agora se liga nessas últimas notícias do Santos de hoje. E enquanto o Santos trabalha para segurar alguns nomes e reforçar o elenco, um capítulo de despedida também está prestes a se escrever. O goleiro João Paulo, ídolo recente e peça importante em tantas campanhas, está muito perto de deixar a Vila Belmiro. O destino? O futebol turco. A informação já circula nos bastidores e, segundo a apuração, a diretoria deu sinal verde para que a negociação avance. A história do João Paulo no Santos é marcada por superação e também por uma reviravolta recente. Em 2024, ele vinha fazendo uma boa campanha na Série B, até que em um jogo contra o América Mineiro, sofreu uma grave lesão justamente na jogada em que tomou um gol, lance que gerou muita repercussão. A recuperação foi longa e quando voltou, encontrou um cenário diferente. Gabriel Brasão havia assumido a titularidade e se consolidado como um verdadeiro paredão. Resultado: João acabou perdendo espaço não por falta de qualidade, mas porque o momento de Brasão é incontestável. Agora, com a oportunidade de atuar na Europa, o goleiro vê uma chance de iniciar um novo ciclo. Segundo o portal Meu Peixão, os termos já estão bem encaminhados. Empréstimo com bônus e obrigação de compra ao fim do contrato. O próprio João já manifestou o desejo de sair, e a expectativa é que o acordo seja sacramentado nas próximas horas. É uma despedida que mistura gratidão pelo que ele fez com a camisa do Peixe e compreensão de que, neste momento, as portas para o futuro estão se abrindo para ele. E enquanto a situação do gol caminha para uma mudança, o comando técnico também é pauta. O nome de Jorge Sampaoli voltou a aparecer com força nos bastidores. Não é interesse novo, as conversas já vinham acontecendo, mas ganharam intensidade após alguns momentos de pressão sobre Kleber Xavier. Com aval do presidente Marcelo Teixeira, o Santos iniciou contato com o argentino, que recentemente esteve no Sevilha e no Rennes. A ideia é clara: se Sampaoli aceitar, ótimo. Se não, a diretoria não deve buscar outro nome neste momento. Ou seja, Kleber seguirá no comando, a não ser que uma sequência de maus resultados mude o rumo da história. E a verdade é que a vitória contra o Cruzeiro no Mineirão, no último domingo, praticamente salvou o emprego dele. Se o Santos tivesse perdido, talvez hoje já estivéssemos falando de troca de treinador. Kleber, por sua vez, prefere não alimentar a polêmica. Em coletiva foi direto: não adianta eu pensar nisso, pressão. Tenho que falar com os atletas, com a minha comissão. E completou:
Não é fácil, não carregamos uma situação atual, tem um contexto. O Santos está voltando, temos que trabalhar e acalmar os atletas. Uma equipe não se faz num estalo de dedos. Marcelo Teixeira também se posicionou com cuidado. Questionado sobre Sampaoli, disse: o técnico do Santos é o Kleber Xavier. Vamos ter um jogo decisivo, importante, neste próximo domingo contra um dos líderes do campeonato. Uma fala que mantém o clima de apoio ao atual treinador, mas sem fechar portas para o futuro. Então, torcedor, o momento é de atenção total. Temos um Santos se movimentando no mercado, um elenco passando por mudanças importantes, um goleiro histórico prestes a se despedir, um titular absoluto sendo blindado e um treinador que, mesmo com a sombra de Sampaoli, pode seguir no comando se continuar entregando resultados. Agora, eu quero saber, você concorda com a saída do João Paulo nesse momento? Acha que o Brasão deve ser vendido se chegar a proposta milionária? E principalmente, manteria o Kleber Xavier mesmo sem um acerto com Sampaoli? Ou iria atrás de outro nome? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque ela é muito importante. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa novela que está só começando. Até a próxima e vamos juntos, porque aqui é Santos sempre!